Vamos entender o que diferencia países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Acaba que esse é um conteúdo que ele é muito presente tanto em provas de oitavo e nono ano, as séries finais do Fundamental 2, e do ensino médio, e também muito presente em vestibulares e provas como o Enem. Vamos entender como é que funciona. Para que eu possa separar, dividir ou categorizar algo, eu tenho que ter critérios. Qual é o critério que nós usamos para tentar diferenciar minimamente, para que fique simples de você entender quem é quem? Nós utilizamos dois critérios, o chamado crescimento e o desenvolvimento. Só que especificamente é o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. O crescimento econômico está relacionado diretamente ao PIB, ao Produto Interno Bruto. É a quantidade de riqueza, é aquilo que os países acumulam, é o capital acumulado, o capital gerado. O desenvolvimento econômico está muito ligado à questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida. Esse crescimento econômico está muito ligado a dados quantitativos. Já o desenvolvimento econômico está ligado a dados qualitativos. Qualidade de vida. Bem, dessa forma nós conseguimos minimamente definir quem é quem. Antes de nós começarmos a definir quem são os desenvolvidos, subdesenvolvidos e os emergentes, vamos lembrar um pouquinho do IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado na década de 1990 para tentar avaliar a qualidade de vida nas nações e ele leva em consideração três aspectos. A renda per capita, ou renda média, em alguns materiais que você encontra, que é quanto em média cada habitante do país receberia, levando em consideração o PIB e a quantidade de habitantes, a quantidade absoluta, população absoluta. A escolaridade, onde essa escolaridade ela leva em consideração o grau de analfabetismo e o tempo médio de permanência na escola de um estudante daquele país. E por último, nós temos a chamada expectativa de vida, que é o tempo médio que uma pessoa vive num país, levando em consideração dados como a taxa de mortalidade. A expectativa de vida está ligada a tudo aquilo que pode fazer as pessoas viverem mais ou viverem menos em um país. Então você vai levar em consideração aí dados referentes à saúde, dados referentes à segurança pública. Já o PIB nada mais é, só para a gente poder completar aqui, a soma das riquezas produzidas por um país. Obviamente, são definições que elas são muito mais complexas. Só para a gente poder entender minimamente, o ideal é que você leve em consideração esses dois aspectos, que é o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico das nações. Vamos seguir adiante aqui para a gente poder entender melhor. Como eu caracterizo um país desenvolvido? O país desenvolvido, normalmente, lembrando que isso aqui não é algo definitivo, mas normalmente ele tem um alto crescimento econômico e um alto desenvolvimento econômico. Relacionado a um alto PIB e a um alto IDH. Já o chamado país subdesenvolvido, ele é o oposto. O subdesenvolvido ele possui um baixo crescimento econômico
e um baixo desenvolvimento econômico. Esses dois são mais fáceis de nós podemos classificar porque eles são os opostos. O desenvolvido é o que a gente costuma chamar de um país rico, popularmente conhecido como um país rico. Já o país subdesenvolvido, ele é popularmente conhecido como um país pobre. É aquele país que ele tem um baixo PIB e ele tem um baixo IDH. Essa diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico está relacionada no seguinte: um grande crescimento econômico é um país que tem um grande PIB. O desenvolvimento econômico está atrelado a esse PIB quando a riqueza gerada pela nação ela chega até a população. Então, um baixo desenvolvimento econômico significa que a riqueza gerada pelo PIB está chegando ou não para o povo, dependendo do contexto. E aí nós vamos para os emergentes. Os emergentes eles têm a particularidade, ele é o grande diferencial do que nós estamos vendo aqui hoje. O emergente, ele na maioria das vezes, ele tem um alto crescimento econômico. Isso quer dizer que ele tem um alto PIB. E o emergente, ele tem um baixo desenvolvimento econômico. Dessa forma, ele possui um baixo IDH. E aí é que é o detalhe. O país emergente é conhecido como um país em desenvolvimento. É um país que ele tem dentro da sua raiz, infelizmente, muita desigualdade. Enquanto você tem um certo grau de igualdade nesses dois, dentro da riqueza ou dentro da pobreza, grosseiramente falando, o emergente ele possui um alto grau de desigualdade. Por exemplo, o que nós chamamos de país desenvolvido, ele possui algumas características distintas. Por exemplo, é um país altamente industrializado, e na maioria das vezes são países que têm o chamado welfare state, que é o chamado estado de bem-estar social. Existe uma qualidade de vida que é gerada devido a esse PIB extremamente alto, ele tem um alto IDH, um alto PIB. Já o chamado país subdesenvolvido é um país que padece de algumas mazelas econômicas, é um país que ele tem muita dependência econômica, dependência tecnológica, é um país que tem um baixo nível de industrialização e bem como uma grande concentração de renda. Já o país emergente, como nós vimos anteriormente, ele tanto possui características dos países desenvolvidos, muitos desses países são países industrializados, em alguns casos, inclusive, altamente industrializados. Um país, por exemplo, como a China, é um caso desse. E é um país que possui muita desigualdade social. É um país onde existe uma diferença muito grande entre o rico e o pobre. Existem problemas de infraestrutura e problemas sociais muito aprofundados nesses países. Um exemplo de país desenvolvido é os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e etc. Um exemplo de país subdesenvolvido são alguns países africanos. Países, por exemplo, como
a Tunísia. No caso aqui da América, países como a Bolívia. Na América Central, países como Haiti. Já os países emergentes, nós temos o próprio Brasil, é considerado um país emergente. Países como a China é considerado um país emergente. Países como o México são considerados emergentes. Então, a grande dificuldade normalmente é você identificar quem é o país emergente. Só que lembrando, para que isso aconteça, você leva em consideração o critério do crescimento e desenvolvimento econômico. Eu espero que tenha gostado e te encontro na próxima aula. Um grande abraço.